Sabia que existem dois tipos de célula? A célula eucariota e a célula procariota. A célula eucariota que vai se dividir em duas células, em célula animal e célula vegetal. Mas então, entre célula eucariota e célula procariota, qual é a célula que surgiu primeiro? Vamos descobrir juntos. Olá, eu sou o biólogo Rafa, explicador da Academia Foco. Temos duas células, a eucariota e a procariota. Existindo duas células, a eucariota e procariota, significa que uma surgiu primeiro. Temos que entender do início que os primeiros seres vivos a existir possuíam uma organização muito simples. E quando nós vamos à definição da célula eucariota e procariota, percebemos que a célula eucariota é aquela que possui uma organização muito simples e a eucariota é aquela que possui uma organização muito complexa. Então, logo, a célula eucariota é mais procariota, neste caso, é mais antiga em relação à célula eucariota, pois a célula procariótica surgiu há 3,5 bilhões de anos atrás, enquanto a célula eucariota surgiu há 1,5 bilhões de anos atrás. Então, olhando neste caso para esta figura, a organização da célula procariótica, percebemos que a célula procariótica é constituída, possui citoplasma. No citoplasma é onde vai se encontrar o material genético desses seres vivos muito simples, DNA cromossômico. Mas além desse DNA cromossômico, temos o DNA plasmidal, o que nós vamos chamar de plasmídio, que é um DNA que está em forma de um círculo, neste caso. Então, este DNA que está em forma de um círculo é um DNA que confere a resistência a esse ser vivo, por exemplo, as bactérias, que confere a resistência a alguns antibióticos, neste caso. Então, além de citoplasma, vai possuir uma membrana plasmática, parede celular, a cápsula e o flagelo, e vai possuir os ribossomas. E os ribossomas, neste caso, da célula procariótica, não são ribossomas que vão possuir uma membrana. É por isso que se diz que são organelos não membranosos. E a célula procariota é uma célula que está desprovida de organelos. Então, pode me perguntar, se está desprovida de organelos, então por que aqui vamos ter o ribossoma? O ribossoma da célula procariota é diferente do ribossoma da célula eucariótica, embora tenham as mesmas funções. O que vamos perceber é que o ribossoma da célula procariota é um ribossoma que não tem uma membrana, ou seja, são organelos não membranosos. As características, por exemplo, da célula procariótica são seres sem núcleo ou uma célula sem núcleo. É por isso que vamos encontrar um material genético disperso no citoplasma. Enquanto na célula eucariota, o que nós percebemos é o quê? É que o material genético está envolto, está dentro de um pacote que nós vamos chamar de núcleo, está coberto por núcleo. Enquanto aqui o DNA se encontra no citoplasma. Então, sem núcleo, logo o DNA vai se encontrar no citoplasma, pois não está lá o núcleo para poder empacotar o DNA. Além dessa célula estar desprovido do núcleo, possui parede celular constituída por peptidoglicano, pois sabemos, por exemplo, a célula dos vegetais é constituída por celulose, a sua parede celular, enquanto a parede celular, por exemplo, dos procariotas é constituída por peptidoglicano. Material genético no citoplasma, aquilo que eu já havia comentado. O material genético desses seres vivos encontra-se no citoplasma, não encontra-se no núcleo. Por exemplo, se formos a pegar uma célula eucariota, por exemplo, nos animais, nós que vamos entender é que o material genético, o DNA desses organismos está dentro do núcleo, mas nos procariontes o DNA não está dentro do núcleo, está no citoplasma. Alguns seres vivos da célula procariota, que possuem uma célula procariota, temos bactérias, temos as arqueias, temos as cianobactérias. Neste caso, esses são alguns representantes que possuem
a célula procariota. Então, fazendo um resumo, a célula procariota é uma célula bastante simples, não uma célula complexa, pois não possui organelos celulares, como a mitocôndria, como o cloroplasto, entre outros organelos. E a coisa mais importante é que o seu DNA se encontra no citoplasma, diferente da célula eucariota, que é uma aula que veremos na próxima aula, que o seu material genético está dentro do núcleo, por isso que aqui sem núcleo, o que significa que a célula procariota não possui núcleo, então o seu material genético vai se encontrar aqui no citoplasma. E a sua parede celular, neste caso, é constituída por peptidoglicano, enquanto a célula do eucarionte, a parede celular da célula do eucarionte, neste caso que são os vegetais, a sua parede celular é constituída, neste caso, por celulose. Então, essas são algumas diferenças. Vamos ter também o DNA que está em forma de círculo, que chamamos de DNA plasmidal, que é um plasmídio, que vai ter a função de dar resistência, por exemplo, às bactérias, que dá resistência, por exemplo, aos antibióticos. Por exemplo, quando você está doente por uma doença bacteriana ali, então no hospital te receitam, por exemplo, um antibiótico. Então, mas o antibiótico não faz efeito, Pode significar, por exemplo, que as bactérias estão a resistir, por exemplo, aquele medicamento que foi dado pelo médico. Então, isso é dado muito mais por DNA plasmidal, que dá a resistência a esses seres vivos que possuem célula procariota. Então, na próxima aula veremos a célula eucariota.